voltando aqui a Apocalipse 21, verso 21. As 12 portas são 12 pérolas. Cada uma das portas é feita de uma só pérola. A praça da cidade é de ouro puro como vidro transparente. Então a praça da cidade de ouro puro como vidro transparente. Já foi explicado o ouro puro como vidro transparente. Mas cada porta é feita de uma pérola, né? São 12 portas com 12 pérolas. Deixa eu ver aqui no verso 18 um detalhe. Cidade de ouro. No verso 18 eu tinha dito que a cidade é de ouro como vidro transparente. Aqui no verso 21 está dizendo que a praça da cidade é de ouro puro como vidro transparente. Tá? Mas essa questão da pérola, vamos analisar aqui Mateus capítulo 13, verso 45 e 46. 13, 45 e 46 diz assim, uma parábola do reino de Deus. Outro sim, o reino dos céus é semelhante a um homem negociante que busca boas pérolas. E encontrando uma pérola de grande valor, foi e vendeu tudo quanto tinha e a comprou. Então aqui a pérola, nessa parábola do reino aqui, Mateus 13, 45 e 46, a pérola é o que? A salvação. Salvação no reino de Deus, né? E as 12 portas, né, com 12 pérolas, né? Deixa eu me ver aqui, Mateus capítulo 7, verso 6. Mateus 7, verso 6 diz assim, não deis aos cães as coisas santas, nem deis aos porcos as vossas pérolas, para que não aconteça que as pisem com os pés e voltando-se vos despedacem. Não dei pérolas aos porcos. O que significa isso? Você, como um discípulo do Messias, você deve sempre apregoar a salvação no nome do Messias. Mas, em alguns casos, você tem que ter o discernimento que determinadas pessoas, você não deve falar das coisas santas para elas. Ok? Porque são pessoas que são os escarnecedores, que você vê que a pessoa é um escarnecedor, que não está nem aí, vai virar as costas para você, né? Que vai murmurar contra você, ainda vai escarnecer de você, vai pisar naquela coisa santa que você vai compartilhar com ele, você tem que ter o discernimento. E você não pode dar pérola aos porcos. Okay? Então, pérola aqui, essas duas passagens, sempre relacionado à salvação. Tá? Então, é uma pérola espiritualmente falando, né? Não economicamente falando. Isaías 60, verso 18. Eu fiz uma anotação aqui também. Isaías 60, verso 18. Diz assim, mas os teus muros chamará salvação e as tuas portas louvor, né? Diz assim que as suas portas, está falando das portas, né, da Nova Jerusalém, que são recobertas com pérola. E aqui Isaías 60, 18 diz que as suas portas se chamarão louvor. Deixa eu ver aqui. Então vamos para o verso 22. Não vi, Apocalipse 21, verso 22, não vi na cidade nenhum templo, pois o seu templo é Yahweh, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Então na cidade ele não viu o templo. Por quê? Porque o templo é Yahweh, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Mais uma vez aqui ele está colocando o Deus Todo-Poderoso, que é o que a gente já viu no começo do capítulo. Deus Todo-Poderoso é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. O que era, que é e que há de vir. O Todo-Poderoso. Ponto. É o Pai, Yahweh. E o Cordeiro. E o Cordeiro. Então o Cordeiro é descrito, né, na sequência, porque é o Filho, é o Messias. Tá? E o Cordeiro. O que significa? Então nessa cidade, na Nova Jerusalém, não há necessidade de um templo físico. Tá? O pessoal hoje há templo físico. Os judeus querem fazer. Deixa eles fazer o templo físico que eles querem. Só que para adoração hoje, na era messiânica, não precisamos de um templo físico. Porque a adoração é espírito e verdade. Esses são os adoradores que o Pai procura. Isso o Messias ensinou em João capítulo 4. Okay? Então aqui na Nova Jerusalém as pessoas vão estar integradas com Deus, né, e com o Messias, na unidade do Espírito Santo. Então vai ser espírito e verdade. Deus será tudo em todos. Isso é o que significa o vidro transparente, o ouro tão puro como vidro transparente. Tá? Isso que significa, porque Deus é transcendente do eterno. Deus será tudo
em todos. É comunhão total e perfeita. Por isso não há necessidade de templo físico, tá? E o cordeiro é a lâmpada. É aquilo que é a lâmpada na qual toda a glória do Criador, toda a perfeição do Criador, na lâmpada que é o cordeiro, que é o seu filho. E todos nós em comunhão. Por isso que não haverá necessidade de templo, ok? João 14, 21, 23, 24. Quem não conhece, se tem alguém que não conhece, João capítulo 4, desculpe. João 4, verso 21, 23 e 24. Diz assim, ó. Disse-lhe Messias e a Ruxa: mulher, crê que vem a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Mas a hora vem e agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, importa que os que o adoram em espírito e em verdade. Então na Nova Jerusalém vai ser assim, né? Hoje já é assim, a gente tem que adorar assim. Mas na Nova Jerusalém é total, comunhão total e perfeita. Deus será tudo em todos, tá? Por isso que é importante a gente ler também 1 Coríntios capítulo 15. A gente entender melhor isso, tá? Que diz assim, ó. Verso 28. Quando todas as coisas estiverem sujeitas ao Messias, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos, né? Deus seja tudo em todos. Vou até anotar essa passagem aqui quando for fazer minha revisão. 1 Coríntios 15, verso 28. Deus será tudo em todos. Isso é o que significa quando ele diz assim, transparente como vidro, né? Transparente como vidro transparente, porque o vidro é translúcido, a luz passa pelo vidro. O vidro não retém a luz. Isso significa, porque Deus será tudo em todos, tá? Verso 23. Verso 23. Deixa eu ver aqui. A cidade não precisa de sol, nem de lua para ficar iluminada, pois a glória de Deus a ilumina e sua lâmpada é o Cordeiro. Tá? Veja bem, a cidade não precisa de sol nem de lua para ficar iluminada. Então lá no Gênesis capítulo 1, o Senhor, Deus Criador Yahweh, ele fez 2 luminares, o sol e a lua. Então a gente tem 2 luminares. Esqueçam, por favor, essa mentira grotesca do Satanás. Porque o Satanás, o que ele disse? O que ele diz? O sol é uma churrasqueira que é 400 vezes maior que a lua. Porém, né, como no céu, você olhando pelo céu, você olhando aqui de olho, parece que o sol tem o mesmo tamanho da lua, né? O que ele diz? Não, o sol é 400 vezes maior que a lua. Tá? Só que ele parece no céu ser do mesmo tamanho da lua, porque ele está 400 vezes mais longe da Terra do que a lua. Ou seja, que bela coincidência. E tudo isso aconteceu por coincidência. O sol é 400 vezes maior que a lua, porém ele está 400 vezes mais distante da Terra do que a lua. Mas é a mais pura coincidência. É uma coincidência, porque o pontinho explodiu no Big Bang, por acaso, e o Sol ficou 400 vezes mais distante da Terra do que a Lua, mas é porque o Sol também, por coincidência, tem 400 vezes maior tamanho do que a Lua. Por isso que ele tem num céu assim de olho, parece ser do mesmo tamanho. E por coincidência, um grãozinho de areia do nada que é a Terra, do nada é o único lugar que tem água no universo. E por coincidência a ameba virou macaco, o macaco virou homem. Mas tudo isso aconteceu por coincidência. Qual a probabilidade matemática disso acontecer? É simplesmente impossível. Mas isso é ciência. Isso é ciência. E quem questionar isso é taxado de teoria da conspiração, né? De um crente, entre aspas, maluco. Cara, a mentira dos caras é tão grosseira do Satanás que eu fico surpreso. Eu acho que, eu não sei, cara, a pessoa para acreditar numa mentira dessa é a lavagem cerebral na escola, na televisão todo dia, blá, 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 mas a lavagem cerebral, né? O sol é uma grande churrasqueira. Não, o sol não é uma churrasqueira. O sol é elétrico.
É um luminar. Sol e Lua, os dois têm o mesmo tamanho. Estão aproximadamente 5.000 quilômetros de altura. Os dois têm aproximadamente 51, 53 quilômetros de diâmetro. Ponto. São os dois luminares. Ah, tem Marte, tem Júpiter, que é 11 vezes o tamanho da Terra. Não é, meu. Júpiter é uma estrela errante. Marte é uma estrela errante. Não dá para ir para esses lugares. Não dá para pousar nesses lugares. É tudo um grande teatro grosseiro. Tá? Que me admira as pessoas ficaram tão cauterizadas que acreditam nessa porcaria. Tá? Mas enfim. Né? Mas enfim. Então tem dois luminares. O Senhor Deus fez iluminar o Sol, que é o luminar maior, para governar o dia. E a Lua, que é o luminar menor, para regular a noite, sendo que a Lua tem os seus períodos, né, as suas fases. Tanto o Sol e a Lua estão circulando, a Terra está parada, plana, circular abaixo, Sol e a Lua estão em cima, rodando sobre o plano terrestre. O Sol faz a sua órbita, ele vai mais próximo do centro, depois ele vai mais próximo da borda que é a Antártica, né, e por aí vai. Okay? É assim que a coisa funciona. Então, os dois luminares para poder iluminar. Né? Hoje a gente tem energia elétrica, claro, mas a Lua ilumina à noite, né? Na sua fase cheia e tal, todo mundo sabe. Mas enfim, só que na Nova Jerusalém, o Sol e a Lua não serão necessários para fins de iluminação, porque o que vai iluminar tudo é a glória do Criador, ok? É isso. Pois a glória de Deus ilumina, e o Cordeiro, a glória de Deus ilumina, e o Cordeiro é a sua lâmpada. E o Criador, você não vai ver o Criador a olho nu, porque o Criador é Espírito, mas o Cordeiro é o que, vamos dizer, entre aspas, talvez uma palavra melindrosa, a palavra que corporifica, né? Nós vamos ver o Cordeiro, nós vamos ver o Messias face a face, o Messias, Yahushua, Cristo, né? Que é a lâmpada, que é o que personifica, né? Toda essa virtude, toda essa glória do Eterno, ok? Mas o Eterno é Espírito, ok? E todos nós em comunhão, repito mais uma vez. Então, qual verso que eu estou mesmo? Ah, tá. Vamos, para a gente entender melhor, verso 23, Isaías 60, mais uma vez. Isaías 60, né? Essa da churrasqueira é ótima. O Senhor Deus fez um luminar, tá? O Sol é um luminar. Tá? A NASA, Satanasa, né? Diz que o Sol é uma churrasqueira gigante, né? É ridículo, né? O negócio é ridículo. Isaías 60, verso 1, verso 19, verso 20, diz assim, ó: levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória de Yahweh vai nascendo sobre ti. Nunca mais te servirá o sol para a luz do dia, nem com o seu resplendor a lua te alumiará, mas Yahweh será a tua luz perpétua, e o teu Deus da tua glória. Então note-se que essa passagem aqui está clara, que está falando da Jerusalém do céu, a Nova Jerusalém na nova terra, ok? Nunca mais se porá o teu sol, nem a tua lua minguará, porque o Senhor será a tua luz perpétua, e os dias do teu luto findarão. Então no verso 19 ele diz que nunca mais o sol e a lua vão servir para iluminar a Nova Jerusalém, porque a sua luz será a glória do Senhor Deus Todo-Poderoso. Não quer dizer que não haverá sol e lua. Ele não está dizendo isso. Está dizendo que o sol e a lua não serão mais necessários para iluminar, tá? a cidade, porque ela vai ser iluminada. A glória do Eterno será a sua luz. Porque no verso 20 ele está dizendo: nunca mais se porá o seu sol, nem a tua lua minguará. Certo? Aí já é outra coisa. Está dizendo que a lua nunca mais minguará e o sol nunca mais se porá. Como vai funcionar isso fisicamente, eu não sei. Entendeu? Não dá para saber. Ok? Né? Não dá para saber, mas é o que está dizendo aqui na profecia. Tá? Como vai funcionar exatamente isso? Por que a lua não minguará mais? Ou o que significa que o sol nunca mais se porá? Não sei. Ok? Não dá para saber fisicamente como funciona isso. A gente sabe que a presença do Criador, a glória dele, vai promover a luz. Tá? Verso 24. 24. Ó. As nações caminharão a sua luz, e os reis da terra trarão a sua glória para ela.
As nações caminharão à sua luz e os reis da terra trarão a sua glória para ela. Isso é Apocalipse 21, verso 24. Então, mais uma vez, a gente pode explorar o Isaías capítulo 60, verso 3. Diz assim, ó: e as nações caminharão à sua luz, e os reis ao resplendor que te nasceu. Então aqui, no Isaías 60, isso pode estar significando a Jerusalém dos 1000 anos. Dos 1000 anos. Que é quando Israel vai ser restaurado. Porque Israel e Jerusalém vai ser o centro do mundo. Tá? Durante os 1000 anos. Então pode significar isso aqui. Tá? Mas também com esse caráter profético para a Nova Jerusalém. E quando ele diz aqui, é necessário a gente ter o discernimento, que voltando a Apocalipse 21, verso 24, que as nações caminharão à sua luz e os reis da terra trarão a sua glória para ela. Né? O que dá a entender? Dá a entender que vão ter nações, né, e vão ter reis que vão trazer o que estiverem de melhor para a Nova Jerusalém, de fora, né? De fora. Tá, eu até vi a interpretação evangélica, diz que a Nova Jerusalém é só os crentes, deve ser só a denominação deles, né? Que foi arrebatada antes do anticristo surgir, né? E que depois eles vão voltar, vão descer do céu na Nova Jerusalém, né? E eles vão ser o exército do céu, vão combater com a besta, o falso profeta e tal, blá, blá, blá. E que só que eles tipo assim, eles acham que eles vão ser separado, tipo assim, uma Nova Jerusalém, e os demais que vão ser salvos, né, que vão ser os deixados para trás, que vão acabar sendo salvos, vão se converter depois que acabar a Era da Graça, blá blá blá. Esses vão ser salvos também, mas quem não for pelo amor da graça vai pela dor, vão ser salvos pela dor, e no final das contas eles vão servir, né? Vai ter um apartheid. Eles, né, os crentes separados na Nova Jerusalém, e os demais que foram salvos pela dor, né, vão servir eles, né? Vão servir, né? Vão ter uma questão de subserviência, porque eles são melhor, vão servir. Basicamente isso que eles dizem, que é um absurdo. A gente acabou de dizer, o formato da cidade é o quê? Comprimento igual a altura igual a largura. Ninguém é melhor do que ninguém nessa cidade. Na cidade todos são iguais, não existe classes sociais. Isso que eles estão dizendo é ridículo. Tá? Beira o ridículo. Tá? Mas tudo começa, o engano já começa com arrebatamento secreto, pré-tribulação. Não existe arrebatamento sem ressurreição. 1 Tessalonicenses 4, 13 e 18. E a primeira ressurreição no Apocalipse. Né? Um retorno do Messias, final 19 e início do 20. Não existe arrebatamento antes disso. Tá? Pura falácia, ficciosa. O Apocalipse dele está todo errado. Completamente tudo errado. Okay? Mas enfim, então o que significa isso? Porque se a gente fizer uma interpretação, uma análise bem rasa, dá a entender que os reis da terra estão de fora da Nova Jerusalém e vão trazer a sua glória para ela, vão trazer o melhor do que eles tiverem, né, de riqueza para a Nova Jerusalém. Isso é o que dá a entender, né? Só que a gente tem que pegar, a gente tem que sempre assim, o Apocalipse, você interpreta ele baseado, né, no entendimento da Torá e dos profetas, ok? Então é fundamental. Então a gente precisa entender essa Isaías aqui 60, verso 3, ok? Porque as nações caminharão à sua luz. Isso daqui pode significar que pessoas de todas as nações, pela fé, vão ser salvos, tá? Para habitar na Nova Jerusalém, ok? Tá? E quando os reis da terra, e na segunda parte do verso, os reis da terra trarão a sua glória para ela. Porque na verdade, veja bem, não creio que haverá essa divisão social no reino de Deus, ao ponto de terem reis, né, para governar sobre súditos, reis das nações. Eu não creio. Por quê? Porque o Eterno fez, né, fará de todos nós, né, fará dos eleitos para a salvação, reis e sacerdotes. Ok? Nesse sentido. E é até interessante a todos nós. Então todos iguais. É até interessante que no Apocalipse, na interpretação evangélica, ele diz que reis, né, reinarão sobre a terra.
até no Apocalipse 2 lá, que o Messias promete: reinarão sobre a terra com cetro de ferro sobre as nações. Sim, mas isso é durante os 1000 anos. Tá? Reinarão sobre a terra aqueles que alcançarem a primeira ressurreição, esse é antes do milênio. Tá? Esse é antes do milênio. Vão reinar sobre a terra, sim, mas eu até joguei minhas fichas, vão reinar sobre a terra do céu, tá? Quando serão arrebatados. Tá? Então, esse reino, na verdade, sobre a terra, mas o reino celestial. Tá? Reinarão com cetro de ferro sobre a terra. Eu apostei as minhas fichas nisso. Até porque, nos 1000 anos, não haverá necessidade de reinar com cetro de ferro, porque tudo vai ser perfeito, ninguém vai sair da linha, ninguém vai pecar, ninguém vai desobedecer. Todo mundo vai estar em comunhão perfeito com o Eterno. Então, como que você vai reinar com cetro de ferro? Não faz sentido, ok? Na nova terra, você não vai reinar com o cetro de ferro, tudo será perfeito. Então, assim, é mais uma vez essa tentativa herética dos teólogos evangélicos de querer criar escravidão, de querer criar um apartheid social no qual eles são melhores, entendeu? Isso é ridículo, tá? Então, significa o quê? Significa, na verdade, a partilha, a verdadeira, todos se sujeitando à verdadeira adoração e todos partilhando tudo. Porque aqui em Isaías 60, verso 3, né, as nações caminharão à sua luz, porque durante 1000 anos a Jerusalém será o centro do mundo, Israel será o centro do mundo, ok? Então haverá também não haverá essa estrutura social que a gente tem hoje. Então os reis da terra vão compartilhar os melhores de cada nação para o bem comum de todos, tá? Durante os 1000 anos. Então, aqui no Apocalipse 21, verso 24, que significa isso, né? Creio eu que o que haverá é uma comunhão total, né, de tudo com todos, ok? Isso é que significa. Então, o melhor de todos os reinos da terra será compartilhado de tudo e com todos, ok? Então é necessário ter esse cuidado, que a palavra utilizada para rei também é utilizada para reinos, ok? Então, ou seja, repetindo aqui, recapitulando: as nações caminharão à sua luz e os reis da terra trarão a sua glória para ela. Tá? As nações caminharão à sua luz. Tá? Porque pessoas de todas as nações serão eleitas para participar da vida eterna e caminharão à sua luz, ou seja, vão compartilhar da glória do Eterno, ok? Em comunhão. E na sequência aqui, os reis da terra trarão a sua glória para ela, ou os reinos da terra trarão a sua glória para ela, porque o melhor de todos os reinos da terra será compartilhado com todos. Okay? Todos serão acessos, não vai ser igual hoje. Uns têm acesso a uma riqueza exuberante e a maioria está na pobreza. Não é esse o objetivo. Por isso que a cidade é apresentada aqui como assimétrica. Comprimento igual a largura igual a altura. Okay? Então, não vejo margem nesse verso aqui para uma interpretação falaciosa e herética da parte de alguns teólogos evangélicos. Dizer que não vai, Nova Jerusalém é só para um grupo seleto de crentes e os demais que vão ser salvos pela dor vão ficar de fora e vão servir, tá, os crentes da Nova Jerusalém. Isso é ridículo. Tá? Isso, na minha opinião, é herético. Tá? Continuando aqui. Então essa é uma parte bastante melindrosa do capítulo, verso 24. Verso 25. As suas portas nunca se fecharão de dia, pois aí jamais haverá noite. E a ela trarão a glória e o tesouro das nações. Ó, suas portas nunca se fecharão de dia, pois aí jamais haverá noite. Jamais haverá noite, que a glória do Deus Todo-Poderoso será a sua luz. Então jamais haverá noite. Mas esse jamais haverá noite pode significar também, há quem interprete isso, que não haverá mais maldade, ou seja, trevas. Que as trevas vão ser, o mal já foi excluído, já foi destruído, ok? Muita gente também entende isso. Agora, quando ele diz aqui que suas portas nunca se fecharão de dia, porque lá em Jerusalém
Jerusalém, vamos lá no tempo dos profetas ou no tempo dos apóstolos. Jerusalém, as portas dela se fechavam no dia de sábado, ok? Mas nos demais dias da semana vinham pessoas de várias nações trazer os seus produtos para comercializar em Jerusalém. No dia de sábado ou nos feriados, nos shabats, era fechada a porta porque era proibido o comércio. Okay? Mas o povo desobedecia algumas vezes isso, né? E, enfim. Mas a princípio a ordem era essa. E aí aqui na profecia, isso é dito simbolicamente, é claro, que suas portas nunca se fecharão, né? E a porta, né? As portas, como eu disse, 3 portas para o norte, 3 para o sul, 3 para o leste, 3 para o oeste, simbolizando que a salvação, a entrada na salvação na Nova Jerusalém está disponível a todas as nações, ok? Então isso significa as portas não se fecharão, porque uma vez que o eleito esteja ali salvo, ou seja, isso é eterno, tudo será perfeito, não há possibilidade de a pessoa sair daquele cenário ou perder aquilo de alguma forma, a porta não vai se fechar.